Yaweri, Yamisu, bom amanhecer, bom atardecer, bom anoitecer, parentes, irmãos, amigos. Hoje teremos mais um vídeo com o irmão Guilherme e o irmão Danilo. O Danilo sou eu, esse que está falando, esse que está passando a mão aqui. A gente está trabalhando nisso há um tempo, tá? Para aqueles que buscam o nosso canal, a gente não pode ver que a gente não fala para se inscrever, a gente não fala para seguir, porque isso que a gente está fazendo é para levantar a verdade. Então não corresponde a gente ficar falando, segue o canal, se inscreva no canal. Não, isso vai da intenção do coração de cada um que quer abrir o entendimento para a verdade, deixar o coração ser a verdade, deixar a verdade ser a justiça, tá? Então, para todos aqueles que estão no nosso canal Tibiriçá e Seu Legado, temos o grupo no WhatsApp, tá? Temos o grupo no Facebook, que o nome é Tibiriçá e Seu Legado, também, claro, tá? Vou estar tentando deixar o link do WhatsApp neste vídeo postado aqui embaixo. Espero que vocês possam conseguir entrar no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Facebook. Aqueles que não conseguirem, ou caso eu não consiga entrar com o link do Facebook ou com o link do WhatsApp neste vídeo, deixem um número no comentário para vocês poderem se unir a gente, para vocês estar mais próximo da gente, para a gente poder estar mais próximos uns dos outros e que a gente possa cada vez mais estar unidos nessa batalha, ok? Que a nossa essência maior possa ser toda a natureza, todo o vegetal, tá? Que a gente possa cada vez mais estar com o coração e a mente abertos para se voltar a essa verdade absoluta, tá? O que é verdade? Não é aquilo que te agrada, é aquilo que te liberta. O que é verdade? É aquilo que corresponde com a realidade, com as coisas lógicas do nosso Criador. Yaweri, Yumisa, tudo bem? Que o nosso Criador possa ser tudo isso que foi criado por Ele em nós, árvores, animais, aves, mares, rios, insetos, répteis, aquáticos, ok? Vamos lá? Vamos para mais um vídeo. Que a gratidão seja cada vez mais em vocês, que a gratidão seja cada vez mais em nossa essência maior. Saudações a todos os parentes nativos, originários de Pindorama, que muitos conhecem como Brasil. Vivi muito tempo enganado pelas religiões estrangeiras, achando que existia demônio e Salvador. Estudei a Bíblia de origem hebraica, romana, judaica, entre outras. Comecei a ficar atento, pois ali dizia que o povo da criação, citado em Gênesis, foi criado para viver em harmonia com a natureza. Que o povo foi escravizado por 400 anos e que a terra prometida emana leite e mel, que quer dizer terra farta. Esse livro preto me deixou confuso, porque ali havia muitas contradições. No Velho Testamento,
Deus fala que não haverá outro Deus além dele. Esse Deus do Velho Testamento é vingativo, cruel e justiceiro, que contém uma lei que se chama Torá. Aí no Novo Testamento surge um novo Deus do amor, do arrependimento, que acabou com a Torá e iniciou a graça. Logo vi que nesse livro preto, que eu chamava de sagrado, não continha o que eu buscava. Aí através do livro, do qual teve a finalidade de doutrinar com dogmas para escravizar mentalmente, emocionalmente, fisicamente e acabar com a espiritualidade, proibindo seus seguidores a questionar. Quem ousam a contestar são condenados a ir para o inferno. Comecei a buscar a verdadeira história dos nossos ancestrais, lendo livros de história que falam da colonização, como Brasilidades, 1499 a.C. de Cabral, Tiradentes, A História Secreta do Brasil, Araribóia, entre outros, que me fez encontrar a verdade escondida pelas sociedades secretas. Vi que tudo começava a fazer sentido. Descobri que os nativos originários eram os que continham a essência do Criador. Os europeus, há mais de 500 anos, dominaram as Américas e a África, escravizando e dizimando povos que viviam de acordo com a criação até os dias de hoje. Eles chegaram, trouxeram um livro preto para catequizar os nativos, que eles tratavam como animais. Os nativos originários já tinham sua cultura ancestral. Eles tinham Toré, que são as leis sagradas ancestrais. Toré é um ritual sagrado que envolve cânticos, dança, rezos, brincadeira e luta. Os originários acreditam só em um ser superior, o Grande Espírito. Eles fazem verdadeiros milagres com Eva, cânticos, com manipulação de energia e meditação, e com os elementos da natureza. Que hoje muitas dessas medicinas é usada pelo homem branco, como reiki, acupuntura e várias outras medicinas alternativas. Os originários sempre foram povos de paz, defensor da vida, porque defendem a natureza. Quando os europeus retornaram à Europa, eles levaram todas as riquezas. Riquezas que eu digo não são só as materiais, mas sim toda a sabedoria de cura milenar vinda da natureza. Corromper a espiritualidade com nomes pagãos e um falso salvador que nunca curou ninguém até hoje. O cristianismo com seus falsos profetas que só querem ficar ricos e que prometem uma falsa cura em nome do seu salvador pagão. Como eu estava procurando a paz e o amor verdadeiro, comecei a buscar pelos anciãos das aldeias que não foram catequizados. Logo no primeiro contato com o parente pajé, fiquei muito emocionado, pois tive a certeza que minha dúvida havia acabado. Aprendi que o Criador, o Grande Espírito, não se limita em nomes, não tem nacionalidade, que a cura vem da natureza que é viva. Cada ser emana uma energia que devemos cuidar com todas as nossas forças, porque é a natureza que nos mantém vivos. E não existe diabo ou Satanás. Este ser foi criado pelo cristianismo para deixar as pessoas com medo e não questionar. O Grande Espírito não criou a raça humana para matar, julgar e outras atrocidades que o cristianismo prega. O cristianismo é nada menos do que a adoração a Cristóvão Colombo, o Cristo, que significa na crista do Deus Sol, um deus pagão idolatrado pelos egípcios. Cristóvão Colombo foi um assassino, um ladrão, navegador responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, sob as ordens dos reis católicos da Espanha, no chamado Descobrimento da América. Colombo é acreditado como o primeiro explorador europeu a estabelecer e documentar rotas comerciais
para as Américas. As viagens de Cristóvão Colombo abriam contato à expansão, exploração, conquista, colonização do continente americano pelos europeus, pelos próximos séculos. Essas viagens e expedições trouxeram várias mudanças e desenvolvimento na história. Entre várias outras coisas, impulsionou o comércio de escravos. Colombo também é acusado por diversos historiadores de iniciar e incitar o genocídio e a repressão cultural dos povos nativos da América. O próprio Colombo viu suas conquistas sob a luz de expandir a religião cristã. Ele foi acusado até pelos contemporâneos de comportamento tirânico, corrupção e vários crimes contra os nativos originários, como estupro e tortura. Aí eu pergunto, parentes e irmãos, querem fazer parte dessa religião cristã? O grande espírito não tem casa, porque a sua casa é a natureza. Nosso livro sagrado está escrito nas árvores, nas águas, no ar, no fogo. Convido a todos os puros de coração para se libertar dessa escravidão europeia. Que o grande Espírito una cada um de nós no caminho do amor da nossa terra sagrada, Pindomarã. Agradeço aos parentes, Valmir, Danilo, Ingorá, Márcio, Éder, Gustavo e todos do grupo de Biriçá, ao Ele e Amissu. Agradeço ao Criador. Bom amanhecer, bom atardecer, bom anoitecer a todos. Eu venho trazendo algo assim junto com os meus irmãos, tá? Parente, irmão Guilherme, parente, irmão Márcio, parente, irmão Éder, parente, irmão Gustavo, tá? Parente, irmão Ingorá, parente, irmão Valmir, tá? E todos os irmãos e parentes do grupo e do canal Tibiriçá e seu legado, junto com todos e com todas as línguas originárias de Pindorama, tá? Awiri, Nyamissu, a todos nós que possamos cada vez mais crescermos, tá? Podemos cada vez mais se unirmos, tirar muitas coisas que foram adotadas, não feitas, não, porque quando se adota é algo que vem de fora, a adotação. Tirar, expurgar e limpar toda a nossa origem, tá? De todo esse capitalismo, tá? De todo esse socialismo, tá? De toda essa porqueira, essa sujeira política, religiosa. Tá? Religião, para quem não sabe, nada mais é que venerar ou aplaudir alguém ou alguma coisa. E é doído para a gente que vem buscando a nossa linhagem de cultura, de vivência dos nossos originários, dos nossos ancestrais, tá? Da nossa essência maior, que é nosso Criador, e vemos como as pessoas estão se deixando levar, tá? Sobre a mentira, tá? Da Europa, que vem há 520 anos tomando, refazendo, né? Reformando dia após dia a mente das pessoas, alienando as pessoas, colocando as pessoas debaixo do medo, tá? Da culpa, do desespero, tá?
assim como todas essas religiões, que primeiro veio e vai ser assim, é assim que veio de fora para cá, tá? O romanismo grego-judaico ou grego-romano-judaico, tá? Inventado, tá? Esse grego nada mais é que português, tá? Eles inventaram a Grécia, eles inventaram, tá? Ah, mas como assim? Para vocês terem um pingo de noção do que acontece na atualidade, temos hoje as antenas Harper. Essas antenas, elas modificam o clima natural, eles conseguem mudar a temperatura, eles conseguem trazer chuvas, eles conseguem fazer todas essas invenções, tá? Terremotos, tá? Ciclones, tempestades, tá? Forçar a própria natureza a se desfazer, tá bom? Mas para frente está chegando aí o projeto Bloombrain, tá? Holograma, tá? Que eles conseguem fazer hologramas nos céus, tá? Por energias radioativas que podem também fazer que a gente possa ver e ouvir. E isso se torna imprevisível aos olhos do homem, o homem se desmoraliza mais e mais. E junto de tudo isso, está se instalando no nosso território originário, Pindorama, as antenas 5G, com suas radiações que causam câncer, tá? Causam câncer, traz junto com essa radiação doenças, assim como esse vírus, tá? Mas o vírus, ele é uma gripe, e essa gripe ela vai ter a segunda etapa, do vírus, tá? O que a gente está tentando levantar em cima de tudo isso é a farsa do sistema político que foi implantado pelo lado vermelho e azul, tá? Pelo lado Inglaterra e França, Holanda, Europa, Alemanha, todos esses países, que são os dois lados maçônicos, que para quem já se aprofundou mais sabe que os verdadeiros não têm nome. Esses verdadeiros homens das seitas ocultas não têm nome. Não tem nome essa seita, a realidade é essa. Só que eles colocaram como maçonaria, como Rosenbolts e como Illuminatis, para as pessoas interagir e ficar perdidas. Nossos originários, muitos deles estão perdidos. Nossos originários, muitos deles estão corrompidos com religiões e política, com capitalismo selvagem psicológico, com doutrinas, com leis vãs. Vou trazer um pouco do que é a maldição da religião, tá? O que seria a maldição da religião? A maldição da religião, ela vem sendo tornada há 1500 anos. Eles falam 1500, mas nós sabemos que é 500 anos. De 500 anos para trás, só aqueles originários que têm a linhagem de boca em boca, de história falada, não história escrita, pode nos dizer mais, tá? As pessoas hoje estão cada dia mais vivendo a doutrina religiosa, a doutrina política, um capitalismo que destrói as pessoas. Vou deixar exemplos bem claros e simples antes desse povo que tomou de assalto, destruiu, tá? Catequizou, reformou Pindorama. Antes disso,
eles, os nossos originários ancestrais, eles não trabalhavam com moeda, cédula, nota. Eles não compravam e vendiam como é feito hoje. Era tudo do plantio. Plantio. Hoje se chama agricultura, né? E antes era plantio de territórios locais, pessoas que eram nações. Nações são pessoas. Isso tudo foi trocado, isso tudo foi deturpado, isso tudo foi enganado. As pessoas hoje elas não têm a definição de saber que o homem que veio para cá, eles nos trocou em questões de valores vãs, em valores falsos, em valores comprados, de erros e de oposições que nos deixam cada dia mais sem possibilidade de enxergar as nossas verdades, as nossas origens, as nossas linhagens. No livro de Tiradentes, um homem que foi da Irmandade e foi contra a Irmandade, deixa relatos muitos importantes. Tá? Relatos que destroem toda a religião e todo esse sistema podre. Sabemos que todos os livros são feitos pela elite, então tem os resíduos de verdade. Tá? Tem uma frase que é deixada no livro de Tiradentes que fala assim, que os brasileiros são besta e estão sempre a trabalho toda a vida para manter mangons de Portugal. E tem uma parte do livro que está no capítulo 9, da primeira parte, que são 3 partes esse livro, que diz assim, o título, Advogados dos Índios. Vamos por melhor, Advogados dos Originários. Aí começa assim, como, apesar de tudo, havia ainda resistência dos nativos à truculência dos dominadores em Áusteo teólogo dominical da Universidade de Salamanca, Francisco de Vitória, em 1486 a 1546, espanhol, aqui vocês já vê que é tudo vindo do Ocidente, espanhol de nascimento tido como autêntico, fundador do direito internacional público. Não temos esse direito internacional público, tá? Então a gente tem que saber que antes de 1500 eles já estavam aqui e já estavam querendo acabar com os verdadeiros originários do Criador. Nyamisu se pôs a brandar em favor dos direitos dos nativos originários de fazerem sua guerra contra os intrusos, arriscando-se a ficar contra o Papa, pois privava os índios de receberem o batismo e o conhecimento do Evangelho romano, grego, judaico. E contra o Império de Carlos Vargas, pois desse modo não se dilataria o Império na nova era espanhola e no Peru. Em verdade, diz ele, se os originários não são homens, e sim macacos. Olha o que eles falavam de nós, macacos. Mas se não são homens e próximos
vasos do imperador, justificar a impiedade, a tirania dos conquistadores, nem sei como estejam fazendo grande serviço a sua majestade diante a perder seus vasalos. Então, só nesse pedacinho vocês já podem entender, tá? Parentes, amigos, irmãos, que nós fomos tomados, tá? Fomos enganados, fomos deturpados, tá? Fomos massacrados. No prefácio desse mesmo livro, ele diz assim, ó, mas mesmo admitindo esta assertiva com acontecimentos que por vezes parece de menor importância, tramavam o recolonização do Brasil, que hoje é chamado esse nome, mas recolonização de Pindorama. Regente, assim o manifesto de 6 de agosto de 1822. Aqui foi formado esse livro preto completo, que se chama Bíblia, tá? Para quem não sabe, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, tá? Ela não me engana e bate com as histórias dos originários, só que com muitas coisas trocadas, tá? Muitas coisas deturpadas. Então, aqui em 1822, esse livro preto, Bíblia, ele foi formado e foi dado na mão de muitos, até que hoje é algo global, que é violentíssimo contra Portugal, e o que ali vai narrar adquire proporções de terrível líbero justiça, o que não aconteceria se a situação fosse contra e os deputados lusos em grande parte não fossem tão vesgos. De uma época para outra, a interpretação de um fato pode ser feito com maior ou menor intensidade. Agora vamos aqui, ó, na segunda parte do prefácio, apresentando-nos um relato histórico que começa com a chegada de Cabral, que todos nós sabemos que é o firmamento de Cristóvão ou Colombo, da onde que veio esse Cristo. Em seguida, traça um paralelo entre a redobrada violência dos castelhanos aos enfrentar astecas e incas e a não tão violenta conquista dos portugueses. O certo, porém, é que os espanhóis tiveram que enfrentar povos de cultura adiantada no México, que é os incas e os maias, no Peru, enquanto o português teve a sorte de deparar com um povo primário, somos nós, que não tinha sentido da propriedade privada. Aqui eles já estavam tentando privar, e já foi privada aí, a não ser de objetos de uso pessoal, e assim mesmo encontrou em certos casos resistência e teve que lutar contra a forte confederação dos tamoios no México. Evidentemente havia uma sólida organização social. Houve forte resistência de Cusco, capital do Império Inca, e de
e de lance em lance vai descrevendo a formação do espírito Pindorama, que é o criador maior, Yamisu, e a formação da nacionalidade dos elementos inseparáveis através dos séculos nas lutas para a conquista das terras desconhecidas na epopeia bandeirante e nos combates para desfendá-las dos invasores estrangeiros, que são esses povos que veio para cá. Citando Silva Romero, lembrando que já no século XVIII o país ameacia para a liberdade, e disso temos essa liberdade que fala aqui, a liberdade deles, não a que tínhamos. E disso temos na obra fecundíssimas da Baiano Gregório de Matos, Indestrutível Provas. Tá, até aqui eu paro no livro de Tiradentes. Tinha outras coisas, mas não é o que eu quero passar. Tá? No livro de Araribóia, deixa bem claro assim. Tá? Eu vou deixar só algumas partes de engano do romanismo. Tá? Originários não se metem em guerras de brancos, portugueses pelejam contra franceses. Estácio assim falará ao governador-geral da grande colônia portuguesa, pausando no sobrinho os olhos, embaciando-os inquietamente as notícias que chegam da Bahia, do Rio de Janeiro. Os hereges, aqueles já estavam trocando as nossas línguas, aliados aos tamoios, ainda embalam o delirante sonho da França Antártica. Pede, por isso, que abreviasse o teu regresso. Sei da sua fé nos sagrados mistérios da nossa religião e da tua fidelidade à sua alteza é o rei. Sebastião, eis que jovem e valente corrente nas veias nas veias o meu sangue. Mais para baixo, olha isso, pessoal. Eu vos juro, meu governador, o meu tio, pelas sacrossantas chagas. Aí nós vamos aqui no dicionário, tá? E vocês vão entender o que é chagas, substantivo feminino plural, lesões, aberturas no corpo, geralmente causadas por ferimentos ou tumor. Figurado, aquilo que penaliza, pune, ocorrendo sofrimento e dor. Isso aconteceu com a gente. Só que como eles tinham Iasus, né, que é o tal Jesus, eles deixam assim, ó: chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que a heresia não se implantará em terras portuguesas. Eles já falavam que isso aqui era deles, tá? Tenho planos a consertar contigo. Induzimos contagiante do governador, eletrizava Estácio, arrastando, destruir implacavelmente o inimigo e povoar a região. Fundarei uma vila, plantarei ali uma cidade. É aqui que eles estão falando. E
crescendo de empolgação. Em nenhum crescendo de empolgação. Farei agora o que há 3 anos deveria ter sido feito, e não foi feito. O Rio de Janeiro vai ser povoado. Mendes Sá engoliu-se de um salto as fases incendiárias, respindo. Cala-te, Estácio, o jovem embaliciado, dando-se conta de que tocaria inadvertidamente numa ferida que sangrava renitentemente no coração do tio, e que repercutia mal no reino o assodato retornando do Rio de Janeiro para a Bahia em 1560. 3 anos era passado quando desalojaram da enseada os franceses, arrasando o forte de Coligny, construindo em 1555 na ilha de Sergipe pelo intrépido cavaleiro de Malta Nicolas Duarte de Vilaganglo. Natural teria sido que, derrotados os intrusos, o governador houvesse cogitado de povoar a região, mas não previrá o facilmente previsível aos franceses. Embanharam-se nas florestas, onde os tamoios os acoitaram, e tão logo se retiraram, Mendes Sá retomaram as suas posições no litoral. Dona Catarina, que no menoridade de São Sebastião ocupava o trono de Portugal, questionaram o comportamento do governador-geral da promissória colônia. Então, pessoal, aqui vocês já tiram coisas que já dá para entender que sim, fomos roubados, que sim, eles vieram com esses livros, tá? Eles vieram com essas mentiras, eles vieram com esses enganos, tá bom? Eles vieram com a maldade para tentar nos fazer ser pessoas ruins, pessoas esquecidas, tá? E dão aí um espaço de terra que era nosso, e a gente temos que ir lá implorar por uma lei cega para poder acrescentar algo de melhor da nossa origem. Nossas origens foram trocadas, nossas línguas foram trocadas, nossa cultura foi trocada, nossos rituais foram comprados, tá? Uma dança indígena hoje, ela bate com uma dança do candomblé, só que hoje eles usam branco e fazem coisas que não é igual os indígenas, tá? Muitas curas que vai para o lado ocidental dos chineses foi tirado de nós, curas medicinais, tá? Muitas coisas que os nossos irmãos e parentes pretos, que hoje é colocado por aquela deusa África, que não era África, e sim terra-mãe, assim como aqui também em Pindorama, eles tinham livre acesso entre os vermelhos e os pretos. Isso também foi tirado da gente, isso também foi deturpado da gente, tá? E as pessoas não querem enxergar isso e acham que a gente às vezes estamos fazendo algumas coisas que não
não está sendo conforme a realidade daquilo que eles aprenderam, mas nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que fomos maltratados, fomos machucados, fomos enganados, tá? Fomos roubados, tá? Fomos maltratados, fomos deturpados, e as pessoas não querem enxergar, não querem se libertar, não querem dar espaço, não querem entender, não querem se modificar, não querem voltar às origens, não querem entender quem é os nossos originários, o porquê dos nossos originários, o porquê de nós estarmos aqui e podemos ser melhor que eles, o porquê, mas não, eles não querem, as pessoas não querem entender, as pessoas não querem entender que nós possamos ser melhor por nós mesmos, pelas nossas culturas, pelos nossos ancestrais, pelas nossas melhoras, por quem nós somos, tá? Por quem somos nós. As pessoas não querem decidir isso, as pessoas não querem abranger isso dentro dos corações delas. Elas querem viver aquilo que o ego maior fala, que o ego maior justifica, que o ego maior maltrata, tá? Temos aqui também uma coisa que eu vou deixar como fato no livro de Tiradentes também, que me prova, né? A tal Bíblia fala que teve uma terceira parte de um céu que não existe, que caiu, né? Alguns anjos. Só que aqui no livro de Tiradentes diz assim, ó, Pompal e os jesuítas. A 6 de junho de 1757, Sebastião José de Carvalho e Melo eram agradecidos pelo rei com o título de Candoal de Orias pelos inestimáveis serviços prestados ao soberano e à nação portuguesa. Uma terceira parte do país se encontrava em poder da Igreja, segundo o testemunho político de Dom Luís de Cunha, e os termos do Tratado de 1750 entre Portugal e Espanha, de limites das terras das Américas, estavam encontrando a mais viva repouso por parte da campanha de Jesus, tem um acento, Jesus, no território das missões e no Pará. No livro, se eu não me engano, acho que é de Tito, é bíblico, ou Timóteo, não me engano, não consigo recordar a parte que está, mas diz de um eunuco, aí aqui diz assim, ó, no Pará, e do núncio apostólico acionítico, e a seguinte observação feita em carta ao cardeal Valente, logo depois do terremoto de Lisboa. Esse terremoto foi a queda de Portugal. Teve que inventar isso. Vi então que a sua ideia de Pompal seria reformar a insuportável vaidade e luxo da patriarca, a vida dissoluta dos padres e totalmente irregular dos monges, de todas as
de todas as ordens, que me parece estar em estado de garantir que em nenhuma parte da catolicidade são mais escandalosos. Paro por aqui. E o áudio ficou grande demais, tá? Espero que possam ajudar vocês. Espero que vocês possam se libertar mais, tá? E para resumir, já que o áudio ficou grande, temos aqui também a Bíblia, né? Os outros falam Bíblia, mas a história secreta dos negros, a história secreta dos pretos, sínteses das ciências africanas. Os dissolventes são constituídos por tudo aquilo que permite provocar a separação ou a diferenciação dos diversos estados do ser humano, assim como dos animais, dos vegetais e dos minerais. Todo o corpo constituído é um agregado de moléculas vivas, compostas de átomos vivos, pelo uso de dissolventes apropriados e possível fazer um determinado corpo passar pelos diferentes estados, pode-se dissolver ou coagular à vontade, como dizer os alquimistas. Duas ciências são necessárias para esse tipo de operação: a química, conhecimento de doses e de misturas, e a física, conhecimento das virtudes do corpo e de seus feitos biológicos. Então, aqui vocês vão entender que só essa parte que eles já falam aqui, nossos parentes já falam que nós somos o Criador, Nyamisu, já diz aqui na primeira parte: os dissolventes são constituídos por tudo aquilo que permite provocar a separação ou a diferenciação dos diversos estados do ser humano, assim como dos animais, dos vegetais e de todos os minerais. Então o Criador nunca saiu daqui, tá? Estamos sendo enganados, estamos sendo machucados, estão tomando nossas terras, estão tomando os nossos originários. Os nossos originários, muitos deles estão calados, estão presos na religião, tá? Estão presos em dogmas, estão presos em contos, estão presos em feitiçarias de nada mais que se chama hipnose, tá? Nós temos vários tipos de hipnose que controlam a nossa glândula timo, assim como controlam a nossa glândula pineal, tá? E nós, cada dia que passamos, estamos se enfraquecendo, estamos se esquecendo, estamos deixando de ser aquilo que nós somos, estamos deixando de andar juntos por vaidade, ego, orgulho, por indiferença. A divisão que foi feita nessa terra Pindorama foi muito grande e poucas pessoas conseguem enxergar isso. Estamos sendo massacrados, humilhados, tá? Por nós mesmos, não é pela elite, não é pelo governo. Nós não conseguimos mais ter um norte na nossa vida, não conseguimos mais ter uma vivência real de pessoas reais que andam juntos, mas sim a divisão. A maior divisão que existe é o comodismo. Aquela pessoa que se acomodou, não importa no que for, em estudo, em conhecimento, em originalidade, em cultura, não importa o que for, ela já está fazendo divisão, porque a partir do momento que chega alguém para trazer algo para ela que possa melhorar a vida dela, em abrir a mente dela, ela já se sente incomodada, então já não faz mais parte. Então a maior divisão que existe se chama comodismo capitalista, comodismo social, comodismo judiciário, comodismos de leis cegas, comodismos de Estado capital, comodismo de indústrias, comodismos de
veículos, comodismos de falsas culturas escolares, comodismos de falsos ensinos facultativos, comodismo de tudo isso que foi implantado numa terra que se chama Pindorama. Um salve a todos, vamos acordar, vamos se libertar, vamos nos instruir, vamos nos se unir para quebrar toda essa armadilha que foi colocada nessa terra. Yawiri, Nyamisu.